Então, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula sobre gestão e liderança do ano. E aí, essa aula é uma aula muito mais do que especial, é claro, né? É uma aula para a gente começar o ano, é uma aula que naturalmente a gente vai falar sobre expectativas profissionais para o nosso crescimento. É uma aula que vocês, junto com a Academia da Gestão decidiram, optaram, votaram para ser falado sobre KPI, gerenciamento da rotina. Acredito que não seja à toa, acredito que seja uma dor aí que navega dentro do nosso dia a dia. E tenho, é claro, muita clareza e quero que vocês também coloquem aí no chat, com a maior clareza possível, quais são as dores de vocês, para que a gente consiga ser aqui o mais assertivo possível. Já entendi que um dos maiores pontos aí que a gente precisa mergulhar são os pontos de análise dos indicadores, definição dos indicadores, conseguir promover melhoria contínua, mas vocês vão perceber que a metodologia que eu sigo dentro das minhas aulas, dentro da minha mentoria, dentro dos meus cursos, é uma metodologia que não vai falar somente de ferramentas. Vou falar muito aqui sobre ferramentas, sim, e eu tenho certeza que é por isso que vocês estão aqui, mas também tenho certeza que vocês estão aqui por uma palavra-chave que é a carreira de vocês. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre KPIs e gerenciamento de rotina, aplicado tanto aos resultados que vocês precisam gerar dentro das empresas que vocês estão, mas também aplicado para que vocês cresçam na carreira de vocês, seja nas empresas que vocês estão, sejam nas novas oportunidades que vocês vão construir. Então, é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque certamente vocês entendem que vocês precisam se desenvolver mais e aprender mais para melhorar os resultados de vocês. E melhorando os resultados de vocês, a gente vai alcançar cargos maiores e salários maiores. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei algumas boas-vindas aí antes da gente começar a gravar aos membros da Academia da Gestão. Esse conteúdo aqui é uma pequena parte de todo o conteúdo que a gente apresenta, que a gente ministra na Academia da Gestão. A Academia da Gestão, para quem ainda não sabe, é um grupo mentorado cujo grande objetivo é fazer com que esses profissionais alcancem cargos maiores e salários, de preferência, acima da média, num período aí de um ano no máximo. Então, é um grupo com networking incrível, é um grupo com resultados incríveis, é um grupo que já tem mais de 100 pessoas lá dentro, é um grupo bem unido, um grupo sólido que vem alcançando aí grandes conquistas juntos, tá? Essa aula aqui está sendo gravada porque essa aula é de acesso somente aos mentorados, somente a quem faz parte da Academia de Gestão. Então, vocês estão sendo beneficiados aí com um conteúdo exclusivo para os mentorados da Academia da Gestão. Tá legal? Eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho que é feito lá e, de fato, vou trazer aqui o contexto, a ferramenta, os KPIs de gerenciamento de rotina aplicado ao que vocês estão mais acostumados a ver, provavelmente. Mas vou trazer aqui também muito da prática, que é utilizar essas ferramentas no dia a dia em prol de promover os seus resultados, em prol de promover a sua promoção, o seu crescimento. Tá? E aí, para começar esse bate-papo, para começar essa aula, eu gostaria de falar mais sobre quais são as nossas dores, né? De fato, por que a gente está aqui hoje querendo ouvir mais, 9 horas da noite, querendo ouvir mais sobre KPI, sobre gerenciamento da rotina? Será que é porque eu não gerencio bem meus resultados? Será que é porque eu tenho que melhorar na análise dos meus indicadores? Ou será que é porque você de fato quer crescer, quer ganhar mais e para crescer e ganhar mais, você entende que você precisa gerar mais resultados, você entende que você precisa melhorar os seus indicadores, você entende que, quiçá, você precisa ter indicadores, que talvez você ainda não tenha. Então,
Talvez a gente esteja aqui já trabalhando em cima das causas que a gente já identificou, eventualmente já identificou, por conta de uma consequência aí, por conta de algo que a gente quer conquistar e eventualmente ainda a gente ainda não tenha conquistado. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor, o contexto da Academia da Gestão, ela nasceu justamente nesse ecossistema. O que que acontece? Na prática, tá? Na prática, o que que é o nosso dia a dia dentro das empresas? Nosso dia a dia gera resultado. A gente é contratado para resolver problema. A gente não é só contratado para estar ali no nosso dia a dia, lindos e maravilhosos, sentados na frente do computador ou de repente na linha de produção, fazendo o processo acontecer. Porque nem sempre tem processo, porque nem sempre tem indicador, e na prática mesmo a gente está ali para resolver problema. Porque os processos não andam, porque os processos não existem, porque os processos não estão padronizados, e aí, gente, os problemas só mudam de CPF. Porque a liderança não é boa, porque a liderança não funciona, porque a cultura é uma cultura de errar, é uma cultura de retrabalho. Quem aqui? Coloca aqui, gente. Coloca aqui para mim qual é a cultura da empresa de vocês, quais são as maiores dores, quais são os maiores problemas, o que é o dia a dia de vocês. Na prática, gente, nosso dia a dia é resolver problema. Só que, e aí sim, a gente começa a falar com mais clareza sobre KPI e gerenciamento da rotina. O que que acontece? Por que que o coração da Academia da Gestão é métodos e ferramentas de gestão? A Academia da Gestão hoje, vocês vão perceber que é uma mentoria de carreira. Mas não dá para eu falar sobre um planejamento lindo e maravilhoso de carreira, que eu estou hoje nessa posição, quero chegar em outra posição, e você precisa melhorar o seu LinkedIn. Tudo isso é importantíssimo, sim. Mas na prática, no dia a dia, é nas empresas que vocês vivem, é nos processos desestruturados que vocês vivem, é nas resistências às mudanças que vocês vivem, é nos problemas com um monte de pessoa envolvida que vocês vivem. Tá? Então, por isso que a Academia da Gestão tem o coração no contexto de métodos e ferramentas de gestão, melhoria contínua. Eu sou uma grande entusiasta do Lean Manufacturing, baseio tudo que eu ensino no Lean Manufacturing, na filosofia Lean, na cultura Lean. E é nisso que eu quero começar a ensinar a vocês aqui e fazê-los perceber que esses conceitos, se aplicados de forma estratégica, vão fazer com que vocês consigam sair da posição que vocês estão e chegar numa posição maior, em muito menos tempo do que vocês imaginam. Claro que conectado a uma clareza sobre a sua carreira, e aí entra o planejamento de carreira, também conectado ao seu posicionamento no LinkedIn. Então, são três frentes de trabalho: clareza sobre a sua carreira, o coração, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é você saber gerenciar bem processos, saber gerenciar bem indicadores, resolver problema. É sobre isso que a gente vai mergulhar principalmente hoje, mas também existe um mergulho muito importante aí, que você pode consumir alguns conteúdos legais no nosso próprio podcast sobre LinkedIn. E a gente mergulha muito forte na Academia da Gestão, no seu posicionamento no LinkedIn, para que você consiga posicionamento dentro da empresa e fora da empresa e garanta a sua empregabilidade ao longo de todos os anos, tá? Então, quando a gente fala sobre as dores, né, as nossas dores, a gente precisa entender que, na verdade, no final das contas, a gente quer um salário maior, a gente quer uma promoção, a gente quer realizar nossos sonhos, a gente quer comprar coisas legais para os nossos filhos, a gente quer fazer aquela viagem, a gente quer comprar aquele carro, gente. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender aqui é: vamos começar a vestir primeiro a nossa camisa antes de vestir a camisa da empresa. A camisa da empresa tem que estar por cima mesmo, tem que estar mais aparente, mas por baixo precisa estar a sua camisa. Então, quando a gente começa a falar sobre KPI, uma mensagem, um insight, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é: antes de vocês terem clareza sobre quais KPIs vocês precisam gerenciar dentro do processo de vocês, dentro da empresa de vocês, sobre quais resultados a empresa espera de vocês, desculpa, vocês precisam ter clareza do resultado que você espera de você, do resultado que você quer para você, de onde você está e de onde você quer chegar. Desculpa, gente. Preciso respirar que eu me empolgo.
Então, esse é o primeiro passo, tá? E aí, gente, eu tenho certeza, quem coloca aqui no chat, quem já tem Green Belt, quem não tem Green Belt, quem com certeza já fez um curso de processo de melhoria contínua, coloquem aqui os cargos de vocês, coloquem aqui qual é o conhecimento de vocês em métodos e ferramentas de gestão. Se vocês já conhecem sobre o PDCA, se vocês não conhecem, se vocês já fizeram algum curso dentro da empresa, fora da empresa, coloquem aqui. Por que eu estou perguntando isso? Porque normalmente a maioria de nós já tem tem clareza sobre o que é de fato KPI. Escrevam aí no chat, por favor, gente. Sobre o que é KPI, sobre a importância de ter um KPI. Ah, tem uma Master Black Belt aqui dentro. Então, a gente sabe a importância de ter um indicador muito bem definido, a gente sabe a importância de ter uma meta, a gente sabe a importância de fazer com que o gerenciamento da rotina aconteça, com que as reuniões, com que o PDCA aconteça. Beleza, eu tenho Yellow Belt, eu tenho Green Belt, eu tenho Black Belts. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já tem muito conhecimento técnico. E quando eu comecei a academia da gestão, eu tinha, olha só, dois Master Black Belt, gente, aqui dentro hoje. Eu tenho muita clareza de que muita gente aqui tem conhecimento técnico, mas também tem clareza de que no dia a dia não basta conhecimento técnico. Eu tenho certeza que vocês vão endossar isso aqui no chat. No dia a dia, para você chegar nos seus resultados, você precisa de estratégia. Você precisa lidar com pessoas. E a cada empresa existem pessoas diferentes e culturas diferentes. Então, por mais que nós, por exemplo, Master Black Belts, aí, que é um dos últimos níveis de conhecimento técnico dentro do contexto de métodos e ferramentas de gestão hoje, por mais que nós, Master Black Belts, Green Belts, Black Belts, temos muito conhecimento técnico, nem sempre, vou até arriscar dizer aqui, que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue, junto com as pessoas que a gente está, dentro do ambiente que a gente está, aplicar metade do que a gente gostaria de aplicar. E a gente precisa ter muita estratégia para conseguir fazer com que o nível de maturidade das pessoas que estão ao nosso redor saiam de onde está para onde a gente quer que chegue. Nem sempre a gente vai conseguir isso com todo mundo, mas existe estratégia para a gente conseguir fazer isso, tá? E aí, gente, pode parecer frustrante, mas não entendam assim. Não é fazendo cursos caríssimos, MBAs de 10, 20 mil reais. No meu próprio Master Black Belt, que foi, na época, eu investi mais de 15 mil reais para fazer o Green, o Black Master Black Belt. Hoje você tem muito isso muito mais acessível. Na época eu investi quase 15 mil reais entre viagens e mentorias. Você hoje não precisa de tanto conhecimento técnico para conseguir fazer a roda girar, fazer o PDCA acontecer, fazer o resultado acontecer e se promover. Você precisa, na verdade, ter clareza do que está ao seu redor e de quais as peças você precisa movimentar. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre vocês terem estratégia para saber gerenciar KPIs, fazer o gerenciamento da rotina acontecer, fazer o PDCA acontecer de forma que você seja promovido, de forma que você ganhe com isso. E não somente a empresa ganhe com isso. E não somente os resultados da empresa melhorem. Porque de que adianta você estar lá gerando resultado, gerando resultado, gerando resultado, e o seu salário continua do mesmo jeito, e você continuar ali frustrado? O que que vai acontecer é que você vai ficar mais frustrado do que o normal até. Porque você gera tanto resultado e a sua promoção não vem. Então, não basta você ter clareza de como gerar resultado, como melhorar o processo, fazer PDCA, essa coisa linda que eu sou uma super entusiasta, amo metodologia, amo ensinar isso aqui, mas eu preciso que vocês aprendam isso aqui para vocês crescerem e alavancarem aí a carreira de vocês, o resultado de vocês, beleza? Vamos em frente, tá? Qual é a transformação? A transformação é vocês começarem a entender que vocês precisam ter uma meta de vocês, de onde vocês estão e de onde vocês querem chegar. Se eu sou assistente, naturalmente eu quero chegar no carro de analista.
Se eu sou analista, naturalmente eu quero chegar a um cargo de especialista, um cargo de coordenador. Não, eu sou analista, Andressa, eu não quero chegar a um cargo de coordenador, eu quero chegar a um cargo de especialista. Vocês precisam desenhar onde vocês estão e onde vocês querem chegar, para que vocês tenham clareza e terem um indicador. O primeiro indicador que vocês precisam traçar aqui é a meta de carreira de vocês. Qual é o objetivo, qual é o valor e qual é o prazo. E que valor é esse, Andressa? O objetivo é onde vocês querem chegar, o valor é o salário que vocês querem alcançar, e de preferência salários aí na faixa acima de R$ 10.000. E o prazo para a academia da gestão, 1 ano. Nossa meta é um prazo de 1 ano, tá? Se o nosso topo da montanha for muito distante, você está em assistente, você quer chegar a um cargo de gerente. Em 1 ano, é possível e provável que, por conta da nossa cultura aqui no Brasil, né, que na verdade eu estou em Portugal, mas a cultura do Brasil, a gente não consiga tão rápido. Mas para chegar no cargo de analista, com certeza, quiçá para chegar no cargo aí de analista sênior, muito próximo de um cargo de especialista, tá? Então, a gente precisa ter clareza sobre objetivo, valor e prazo. É essa transformação que a gente precisa proporcionar. Primeiro, começar com o mindset em você, para depois você entender como a empresa enxerga os seus resultados, o que a empresa espera de você, para que você consiga movimentar as pecinhas e encaixar o quebra-cabeça necessário, utilizando a metodologia, que é o que a gente vai falar aqui, para você promover os seus resultados dentro da empresa e não somente gerar resultados, muito mais promover do que necessariamente gerar. Porque por vezes você não gera muitas frentes de resultado, mas se você souber fazer barulho com os resultados que você gerou, provavelmente você vai conseguir ser promovido mais rápido, às vezes até, do que as pessoas que geram mais resultado que você, mas não sabem fazer barulho com seus resultados. Então é muito importante que vocês tenham essa clareza, tá bom? Vou compartilhar um mapa mental aqui para vocês seguirem a linha de raciocínio comigo e a gente conseguir aí navegar dentro desse ecossistema, tá bom? Deem um joinha para mim se vocês já estão vendo. O verbo não era isso que vocês tinham que ver. Vocês estão vendo o mapa mental? Sim? Tô aumentando aqui, tem conversa na aula. Tô aumentando aqui, nem sabia que tinha tanta gente. Olha que legal. Tava com o ambiente mais fechado. Gente, vamos lá. Então, passamos pelas nossas dores. Já entenderam qual é a transformação que eu vou proporcionar para vocês? Não é uma transformação de simplesmente aprender métodos e ferramentas de gestão. É uma transformação de vocês aprenderem a vender os resultados de vocês, tá? Quando a gente começa a navegar dentro desse ecossistema, a gente tem um ambiente que eu chamo na academia de gestão de posicionamento interno, que é dentro da empresa que vocês estão. A gente tem um ambiente do posicionamento externo, que significa a carreira de vocês, independente da empresa que vocês estão. E aqui, é claro, eu vou trazer uma grande oportunidade para vocês, tá? Vamos falar agora da questão do posicionamento dentro da empresa e na carreira de vocês. Eu arrisco aqui começar pela questão da carreira. Quando a gente fala da carreira, gente, alguns pontos chaves que vocês precisam entender para definirem, terem clareza de onde vocês estão, de onde vocês querem chegar, são alguns pontos como propósito. O que é propósito? Parece uma palavra muito bonita e tal, muito lúdica, mas não é, é muito importante. Eu vou falar para vocês aqui sobre um ponto muito importante sobre propósito, tá? E aí quem é mãe aí, quem é pai dedicado vai entender. Ó, eu agora, são quase 11h30 da noite, não estou conseguindo enxergar o horário ainda. São quase 11h30 da noite para mim, eu estou em Portugal. São quase 11h30 da noite. Tem 3 meninos, crianças dormindo, um marido aqui na live acompanhando. E eu tô aqui feliz, contente e realizada, porque isso aqui que eu tô fazendo é sobre propósito. Então, trabalhar 23 horas da noite nesse ritmo para mim e produzir a quantidade de conteúdo que vocês venham produzindo não é absolutamente nada desgastante para mim, porque é sobre propósito. E aí, se vocês se sentirem à vontade,
Podem colocar aí no chat. Quantas pessoas em algum momento da carreira de vocês já passaram pelo processo de estarem trabalhando ali, mas não estarem felizes com o que vocês estão fazendo? Tá? Nada, não tem metodologia, gente, que eu ensine para vocês, PDCA, mágica, lindo e maravilhoso, que faça vocês promoverem resultados de vocês, que vocês consigam fazer esse negócio fazer sentido, se vocês não entenderem que aquilo ali é sobre propósito, aquilo ali é legal, é o que vocês gostam de fazer. Então parece algo lúdico, mas não é. É importante tocar nesse ponto, tá? Na Academia da Gestão a gente leva muito isso em consideração. Por vezes a gente faz movimentos, e aí tem pessoas aqui que vão balançar a cabeça, por vezes a gente faz movimentos para garantir a empregabilidade do profissional, mas o topo da montanha é um topo da montanha que não necessariamente está com o CLT dentro da empresa, é um topo da montanha que não necessariamente está no cargo que ele está ali agora, é um topo da montanha que vai além. Esse é por isso que é um trabalho de longo prazo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente mergulha em clareza, contexto meta. Esse contexto meta, gente, vem da metodologia. Onde vocês querem chegar, qual é o cargo, qual é o salário, qual é o prazo que vocês vão determinar para isso. E aí, o processo de clareza tem que acontecer tanto para vocês quanto carreira, quanto para o ambiente que vocês estão. Dentro do contexto de carreira, quando eu falo sobre KPI e clareza sobre onde vocês querem chegar, vocês precisam se autoavaliar, vocês precisam entender qual é o perfil comportamental de vocês, vocês precisam construir um plano assertivo para alcançar esse resultado. É o plano de ação, é o velho PDCA. Vocês precisam entender e se posicionar dentro do resultado que vocês querem alcançar e vocês precisam desenvolver autoconfiança para isso. Ao longo daí dos 100 mentorados e dos 4 anos de mentoria, o que eu descobri? Que muita gente, de fato, tem conhecimento técnico e na época que eu criei a mentoria, as pessoas tinham tanto conhecimento técnico quanto eu, mas as pessoas não necessariamente tinham clareza sobre como aplicar esse conhecimento técnico para se promover. Não era somente sobre gerar resultado, era se promover. Então, esse contexto aqui é um contexto que a gente mergulha muito forte na Academia da Gestão. A gente mergulha principalmente aqui, ó, no posicionamento interno e no posicionamento externo. O posicionamento externo é um outro trabalho muito grande que a gente faz de LinkedIn, que é vocês aprenderem a vender a marca pessoal de vocês para o mercado. E aqui também tem um indicador grande, importante, que é o social selling, tá? Que vocês precisam aprender. A gente, inclusive, tá para fazer um podcast sobre isso, né, Douglas? A gente vai marcar e vai colocar lá no grupo. Fiquem atentos, porque é muito importante. É o KPI do seu posicionamento no LinkedIn hoje. É mesmo no mesmo contexto. E o posicionamento interno, gente, é vocês aprenderem a mexer, movimentar metodologias em prol de vender os seus resultados. É sobre isso que é o assunto mais importante hoje aqui. Então, esse contexto aqui é o contexto de carreira. Quando a gente entra no contexto da empresa, tudo começa a funcionar quando você consegue perceber qual é o funcionamento do sistema de gestão da empresa que vocês estão. Tem empresas que têm mais maturidade e um modelo de gestão mais sólido, tem empresas que não necessariamente. E vocês precisam aprender a navegar em qualquer tipo de empresa, porque conforme vocês vão galgando novas oportunidades, por vezes você sai de uma empresa que está com processos bem estruturados e vão para empresas que não têm nada. E a recíproca verdadeira sai de empresas com processos que não existiam e entram em empresas com processos muito bem estruturados, que não necessariamente isso significa que esteja 100%. Deixa eu beber água de novo, peraí. Desculpa. Então, qual é a ideia? Vocês precisam. Preciso respirar mais, peraí. Vocês precisam aprender a utilizar as ferramentas em prol dos resultados de vocês. Deixa eu tentar colocar no mudo, senão eu vou tossir na ouvido de vocês. Vamos lá. Primeiro ponto importante no pilar de KPI, gerenciamento da rotina. Missão, visão e valores da empresa. Se vocês não sabem onde a empresa quer chegar,
vocês não vão saber o que vocês precisam fazer para agregar valor para a empresa chegar lá. Então, eu estou falando sobre KPI, gerenciamento da rotina, mas eu preciso falar para vocês sobre o processo. Quem é o cliente da empresa? O que a empresa espera entregar para esse cliente? E quais são os valores que a empresa preza para conseguir mostrar para esse cliente? Se vocês não souberem isso, gente, pode ser que vocês estejam girando ali e não conseguiram nem entender por que vocês estão trabalhando e aonde vocês querem chegar, tá? Então, o primeiro ponto é, parece simples, parece básico, mas não é. Isso é sobre ter visão estratégica. Segundo ponto, planejamento estratégico. Me conta aqui no chat quais são as empresas, quem aí hoje está dentro de uma empresa que tem planejamento estratégico e quem aí está dentro de uma empresa que não tem planejamento estratégico. São realidades totalmente diferentes, tá? Empresas que não têm planejamento estratégico são empresas que a gente tem mais dificuldade de ter clareza onde a gente quer chegar, mas também é uma super oportunidade de fazer do limão uma limonada. O que eu quero dizer com isso? A empresa, quando não tem planejamento estratégico, você tem um mundo de oportunidades de estruturar ali muito melhor os seus indicadores, de agregar valor para o seu cliente muito mais rápido, de galgar posições maiores, de cargos maiores muito mais rápido, se você souber estruturar um sistema de gestão dentro do ambiente, dentro do setor, e sabe os setores que estão envolvidos ali junto com você. Então, quando você não tem um planejamento estratégico, você provavelmente tem ali, possivelmente tem um conjunto de indicadores que você no dia a dia gerencia, mas não foram definidas metas estratégicas e selecionados os indicadores estratégicos que vão ser o grande direcional para medir se você está alcançando ou não o resultado que a empresa espera de você. Então, você faz um movimento. Ao invés de vir um movimento top-down, de determinar para você quais são os indicadores que esperam de você, você faz um movimento down-up. De falar assim, olha, eu, na minha visão estratégica, entendo que esses são os indicadores, entendo que a gente está numa meta aqui, a gente está nesse status aqui, a gente tem que alcançar essa meta, e essa meta aqui vai me fazer alcançar esse resultado para o meu cliente e fazer com que esse ecossistema gire em torno de você para que o seu resultado seja avaliado a partir daquilo. Então, você não pode absolutamente ficar passivo ao fato da empresa não ter um planejamento estratégico e ao fato da possibilidade de você não ter KPIs para entender se você está alcançando algum resultado ou não, tá? Um planejamento estratégico nasce para que a diretriz, a missão da companhia seja desdobrada em KPIs, desdobrada em KPIs para processos, KPIs para projetos, para que no dia a dia, no gerenciamento da rotina e na gestão dos projetos e processos, a gente consiga entender se a gente está chegando onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, no ambiente de carreira do LinkedIn, como que eu e o Douglas avaliamos se os mentorados da Academia de Gestão estão chegando onde a gente quer que eles cheguem? Dentro do LinkedIn, através do indicador que é o SSI. Dentro da empresa que vocês estão, quais são ou qual é o principal indicador que avalia se vocês estão chegando no resultado que a empresa espera de vocês? Vocês sabem responder essa pergunta? Essa talvez seja a primeira pergunta e a mais importante. Vocês têm clareza de qual é o primeiro principal indicador que a empresa pode avaliar para saber se você está chegando no resultado que eles gostariam que você chegasse? Se você não sabe, esse é o seu primeiro dever de casa. Como você vai saber isso? Vou ter que dar um passo atrás com vocês. A gente vai ter que entender sobre processo. Porque você precisa ter visão estratégica sobre a empresa, entender quem é o cliente final e quem são os seus clientes internos, para que você tenha muita clareza de quais são as chaves
e os resultados que você gera, que impactam tanto nos seus clientes internos quanto no seu cliente final. Então, não dá para falar de KPI e gerenciamento da rotina se você não falar sobre processos, se você não desenvolver visão estratégica. E para desenvolver visão estratégica, gente, não basta ser PhD em mapeamento de processo. Não basta dominar todas as ferramentas de mapeamento de processo. Isso também envolve relacionamento, isso também envolve networking, porque você precisa se relacionar bem com os setores ao seu redor, com os clientes internos que estão ao seu redor, para que você tenha clareza dos indicadores deles, para que você tenha clareza de quais são os resultados que eles precisam alcançar e não estão alcançando. Você, dentro do seu setor, você consegue enxergar com clareza quais são todos os indicadores de todas as áreas da companhia? Não consegue, gente. Você só consegue enxergar os indicadores das pessoas que você se relaciona. Então você precisa ser estratégico ao se relacionar. Lembra que eu falei que eu não ia falar somente sobre KPI? Não tem como, gente, falar somente sobre KPI. Você precisa saber qual é o impacto que o seu KPI gera no KPI do setor que é seu cliente. O setor que é seu fornecedor lá, que manda as informações para você, precisa ter clareza sobre qual é o impacto que ele gera no seu indicador. E ele só vai saber, você não vai, né, na maioria das vezes, e aí vai entrar um pouco do contexto do aplicar a metodologia, né? Um profissional que domina mapeamento de processo, ele tem uma visão estratégica mais estruturada. Nem sempre, gente, a gente vai conseguir fazer reuniões e mapear processos, colocar o post-it na parede e colocar lá o post-it, nem que seja no Miro, no online, montar um fluxo no Visage, whatever, qualquer que seja o movimento que a gente faça. Nem sempre a gente vai conseguir isso, porque nem sempre as pessoas têm clareza e nem sempre as pessoas estão abertas a aprender. Mas se você tiver a ferramenta, se você tiver a visão, a forma de pensar estruturada conforme um processo, você vai sair na frente muito mais rápido, porque você vai conseguir ter mais clareza e assertividade ao identificar quais são os setores que você precisa ir para gerar o resultado que você precisa gerar, para chamar a atenção de quem você precisa chamar, para agradar o cliente que você precisa agradar. Vocês entendem que o corporativo é um jogo? Balance a cabeça aí, gente. Corporativo é um jogo. Corporativo é um jogo. Então, vocês precisam entender como, dominando métodos e ferramentas de gestão, vocês conseguem ter estratégias para jogar o jogo muito melhor e movimentar os resultados de vocês mais rápido. Por mais que eu ache lindo, que eu ache incrível fazer mapeamentos de processo, fazer o PDCA acontecer, aqueles quadros de gestão à vista na parede e um Kaizen, lindo PDCA e apresentações de resultado, indicadores, metas. Gente, eu acho isso incrível. Eu sou uma super entusiasta. Eu sou uma professora. Eu me coloco na posição de professora. Adoro. Mas na prática, mesmo as empresas que têm programas de excelência estruturado, mesmo as empresas que têm bons líderes entusiastas do Lean, por exemplo, têm muita dificuldade de fazer isso acontecer. E vocês precisam aprender a jogar esse jogo de forma simples e assertiva. Tá? Então, primeiro ponto, vocês precisam ter visão estratégica sobre. Na verdade, vocês precisam ter visão sobre planejamento estratégico. Uma vez que vocês sabem onde a empresa quer chegar, quais são os indicadores determinados para cada setor ali, vocês sabem exatamente onde vocês têm que se movimentar e onde vocês precisam se conectar para gerar o resultado que você precisa gerar. Então, na prática, você tem que ter ali dois, três indicadores principais na tua mão alinhados com a sua liderança, de preferência alinhados com a autogestão, para que no final do ano você mostre aqui, ó, eu estava aqui, minha meta era chegar aqui e eu cheguei aqui, muito acima. Na prática, isso precisa ser assim. E aí, quando a gente fala sobre áreas, e aí eu tenho certeza que vocês vão sentir essa dor. Desculpa, quando a gente fala sobre áreas de apoio,
como CSC, como qualidade, como projetos, como melhoria contínua, como TI. Vocês precisam ser muito, muito estratégicos ao fazer o movimento, porque nem sempre a gente tem indicadores claros para a gente. Vou contar um pouquinho, bem brevemente, da minha realidade. Por muitos anos eu trabalhei como consultora interna em grandes empresas e somente em uma delas foi determinado metas claras para mim. E mesmo assim, alcançando todas as minhas metas, ainda ficou na dúvida se realmente eu tinha chegado no resultado que eu esperava que eles esperavam chegar. E aí, para as pessoas aqui que já têm formação Lean Six Sigma, talvez isso faça mais sentido. Mas anota isso que eu vou falar hoje para vocês, gente. Todos os resultados que vocês alcançarem, todos os indicadores que vocês melhorarem, vocês precisam aprender a transcrever isso em ganhos financeiros para a companhia, seja em redução de custo, seja em ganho financeiro de fato de lucro. A empresa, no final das contas, quer dinheiro. A empresa, no final das contas, quer vender mais e gastar menos, maior, aumentar a lucratividade. Então, da mesma forma que no final das contas a gente quer gerar resultado para ganhar mais dinheiro, ou seja, um salário maior, a empresa também quer um lucro maior. Então, é o nosso dever de casa como profissional é ter clareza de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, para que a gente saiba qual é o lucro, ou seja, qual é o salário que a gente quer ter. E a gente, como profissional dentro da empresa, entenda quanto de redução de custo que eu posso gerar ali para alavancar meu resultado e promover meu resultado. Então, gente, pequenos movimentos que vocês façam dentro do dia a dia de vocês, por mais que às vezes aconteçam em paralelo aos resultados, aos indicadores, vocês precisam mensurar. Vocês precisam fazer barulho com as melhorias de processo que vocês fazem. Uma coisa que me marcou muito, que eu nem tinha tanta maturidade assim na época, foi quando eu trabalhei como uma consultora interna. Eu trabalhava sozinha ali no meu dia a dia, não tinha indicadores claros, só que eu já tinha muito latente a metodologia Lean Six Sigma dentro de mim. Então, tudo para mim era dinheiro, tudo eu convertia em dinheiro. E aí, no final de ano, o meu próprio gerente, que não acompanhava nada do que eu fazia, eu andava sozinha, trabalhava sozinha, presenciou eu apresentando ali meus resultados com muitos ganhos financeiros. E ele olhou e a minha equipe olhou junto, né? Que na época eram pares, consultores pares, e se assustaram. Falaram, nossa, Andressa, você fez isso tudo? Nossa, Andressa, que resultados legais, você mensurou tudo. Naquela época eu não tinha clareza do quão grande era aquilo ali. Mas eu percebi que o que importa é quantos milhões você coloca a mais no bolso da empresa. E o que importa para você também tem que ser o quantos mil, e se preferência, e se possível, milhões, vocês colocam no bolso de vocês. Que não dá para a gente ficar trabalhando somente para a empresa sem ter resultado, gente, sem ter aumentos salariais mensais. Quem aí tem aumento salarial mensalmente, não, anualmente? Quem aí tem aumentos salariais anualmente? É isso que a gente precisa ter. Anualmente, a gente precisa ter aumentos salariais. Eu não estou falando de dissídio, não, gente. Eu estou falando de gerar resultado e ser reconhecido pelo resultado. Gerar resultado e ser reconhecido pelo resultado. Então, vocês precisam forçar com que isso aconteça. Como que vocês forçam com que isso aconteça? Tendo clareza e proporcionando clareza. Eu alinhei que eu tenho um indicador, eu alinhei que eu tenho essa meta para alcançar, eu alinhei que eu quero esse cargo aqui, eu alinhei que a minha expectativa é alcançar esse salário aqui, eu alinhei que esse resultado aqui vai fazer com que no final, daqui a um ano, me proporcione esse resultado. E se a empresa não te der esse resultado, você tem autoconfiança, você tem estratégia, você tem posicionamento no LinkedIn para fazer o movimento que for necessário e eles que vão sair perdendo. Vocês entendem o quão grande é isso? Isso vai muito além de falar sobre analisar um indicador ou fazer gerenciamento de rotina. Isso vai muito além. Então, por isso que a Academia da Gestão nasceu, porque eu não consigo ficar quieta no meu lugar, vendo profissionais incríveis, como pessoas que estão aqui dentro,
como analistas podendo ser coordenadores, como coordenadores podendo ser gerentes, como assistentes podendo ser analistas. Gente, não dá, vocês precisam ficar indignados com esse resultado. Não dá para vocês serem indignados somente com o resultado do indicador da empresa que está ruim. Não pode. Vocês têm que ficar indignados primeiro com o salário de vocês, depois com o resultado da empresa. Porque o resultado da empresa é o como, mas a motivação precisa ser o quê? Precisa ser o salário de vocês, o resultado de vocês, que deveria ser um e ainda não é esse, tá? Eu sei que dói, incomoda, mas essa é a minha missão, é tirar vocês da zona de conforto. É ir fazer com que vocês utilizem das ferramentas para vocês chegarem no resultado diferente, tá bom? Então a gente tem pelo menos 2 a 3 indicadores na mão, com um objetivo muito claro, uma meta muito claro, ou seja, um valor estipulado para aquele indicador, e esse indicador tem que ser alcançado, e aí a gente começa a navegar na metodologia PDCA, tá? Mas antes de vocês entenderem e começarem a mergulhar na metodologia PDCA, vocês precisam acompanhar esses indicadores. Nem sempre a empresa tem a maturidade de gerar periodicidade necessária para acompanhar os indicadores. Nem sempre as empresas têm maturidade para fazer reuniões de resultado mensalmente. Nem sempre as empresas têm maturidade para fazer reuniões semanais com a equipe. Isso é sobre gerenciamento da rotina. Tem um livro legal do Falcone, de Vicente Falcone, que ele fala gerenciamento da rotina. Mas na prática é ensino PDCA. PDCA e rituais de gestão. É na prática o que ele ensina, porque o gerenciamento da rotina, ele nasce de metas bem estabelecidas, que ele ensina no gerenciamento pelas diretrizes, que para o Lean é o Roshin Kanri, tá? E aí eu vou entrar em outra aula, que a gente vai falar só sobre planejamento estratégico, mas tudo nasce no desdobramento das metas e definição das diretrizes, e a partir daí, a gente começa a estipular processos, a gente começa a estipular indicadores, a gente tem metas e a gente tem que fazer essas metas serem batidas. E no dia a dia, essas metas não são alcançadas, ou seja, tem problema para resolver. E aí que nasce o PDCA. PDCA é para resolver problema. E aí, gente, qual é a primeira etapa do PDCA? Quando a gente começa a mergulhar em PDCA, o que é PDCA? Na prática. Na prática, vamos lá. Como que a gente resolve o problema na prática? Na prática, o indicador está dando problema, o indicador está fora da meta. O que que a gente faz na prática? Na prática, a gente vai lá, analisa o indicador, vê quanto que está de diferença entre o as is e o to be, a gente faz uma reunião, a gente mapeia o processo, faz um estudo de causas raízes, a gente faz essa coisa linda e maravilhosa que é o PDCA na prática, gente. Fala para mim. Coloca aqui no chat. Se vocês fazem todo o processo de planejamento do PDCA para conseguir gerar um plano de ação. Na prática, a gente tem que trocar a roda do carro com o carro, nem andando, correndo. Não é assim, não é verdade? Essa é a prática. Por que que todo mundo fala que sabe PDCA, mas todo mundo sente, todo mundo, a maioria, vamos lá, né, a mesma dor, que é não conseguir aplicar o PDCA lá de forma estruturada, de forma pausada, porque na prática é um processo de melhoria contínua. Na prática, no passado, não conseguia gerar nenhum conteúdo por semana. E hoje eu gero 3 conteúdos por dia. É um processo de melhoria contínua. E a gente precisa respeitar e entender esse processo de melhoria contínua. Isso, óbvio, vai envolver a cultura da empresa? Vai. Vai envolver as pessoas que estão ao seu redor? Vai. Mas também vai envolver a sua maturidade em fazer esse processo de melhoria contínua, dessa construção acontecer. Então, imagina que a gente começou um ano com um indicador definido para você fora da meta. Você sozinho, antes de começar qualquer movimento, você precisa entender qual é o maior ofensor daquele indicador, onde está o maior ofensor do problema. E aí vocês vão começar a mergulhar no que a gente chamou lá dentro do nosso grupo de análise dos indicadores. Como está o comportamento do indicador ao longo do tempo? Vocês precisam acompanhar o indicador ao longo do tempo. Para quem tem aí a expertise de analisar o indicador conforme
A variabilidade do processo é muito legal, porque você começa a perceber que, por vezes, quando indicadores trabalham com média, você tem algumas causas especiais que maquiam o número de vocês, e vocês começam a ter mais maturidade em tratar números. Na prática, muita gente, eu conheço muita gente, talvez vocês sintam essa mesma dor, de pessoas que são Master Black Belts, Green Belts, Black Belts, e sentem a dor de não conseguir aplicar nada do que aprenderam no seu dia a dia. A gente só não aplica nada porque a gente não tem clareza de que a gente já está aplicando. Porque quem tem maturidade de analisar os números conforme ferramentas estatísticas é muito mais assertivo nas análises, gente. Você não precisa de um unitário para isso. Você precisa entender a metodologia. Então comecem analisando o número de vocês. É isso, Bianca, mas você já, se você for estratégico, você já está aplicando. Você não precisa aplicar. O que eu quero entender que vocês entendam é, eu sou uma super entusiasta de fazer a metodologia acontecer de forma perfeita, linda e maravilhosa. Mas existe um processo. Existe um passo a passo para que esse nível de maturidade aconteça, tanto para vocês quanto para o ambiente que vocês estão vivendo. Vocês não vão conseguir naturalmente, de forma. É pouco provável, na verdade, não é que vocês não vão conseguir. É pouco provável que vocês consigam fazer com que um conjunto de pessoas que tem que resolver um problema e não tem cultura de melhoria contínua, não sabem nem se PDCA é de comer, de passar no cabelo, e façam uma análise dos indicadores, estudo de causa-raízes, um estical, mapeiem o processo, priorizem para depois construir um plano de ação. É pouco provável que vocês consigam, mas vocês precisam ser estratégicos em aplicar pequenas coisas para começar a gerar um resultado e depois mais outras coisas para começar a gerar um resultado. Então, comecem tendo clareza de qual é o maior ofensor do número de vocês, porque isso não depende de ninguém. Só depende de vocês. É vocês pegarem os dados, os indicadores que estão ao redor e analisar números. É vocês entenderem o comportamento, é vocês entenderem, fazerem um pareto ali para entender onde está 80% do problema, para que vocês não foquem em olhar outros problemas que não são os maiores ofensores. Então, comecem sendo estratégicos e olhando, focando primeiro no que é maior ofensor. Essa é a primeira dica para fazer o PDCA acontecer. Ter clareza de qual é a lacuna e qual é o maior ofensor da lacuna. Vou te dar um exemplo. Você está lá tendo que resolver um indicador do CSC inteiro com mais de 40 setores e o CSC inteiro não está batendo a meta de SLA, que é o atendimento no prazo. Beleza, mas o CSC inteiro é muito grande. Onde? Qual é o maior ofensor? Você precisa estratificar e ver, dentro desses 40 setores, qual é o departamento, qual é a vice-presidência, qual é a diretoria, qual é a que não está batendo a meta, porque certamente tem alguns setores que estão batendo a meta. E você não vai mexer com esses caras. Deixa quem está jogando o jogo bonitinho jogando. Você precisa mexer só onde o problema não está bom. Isso parece óbvio, gente, mas não é. Na prática, não é. Na prática, a gente fica tão ansioso, tão ali envolvido com pessoas que não dominam a metodologia e querem resolver o problema, que a gente sai atirando para todo lado e a gente gasta mais energia do que deveria e não consegue resolver com efetividade o problema que tem que resolver. E naturalmente não consegue gerar resultado, e naturalmente não consegue gerar o barulho que precisa gerar, e naturalmente não consegue se promover. Então, a primeira estratégia é analise muito bem o indicador, entenda muito bem qual é o maior ofensor, para depois você começar a mergulhar na parte de processo, na parte de análise de causas raiz e na parte de melhoria contínua. Se vocês começarem a fazer somente essa parte, eu posso garantir para vocês, vocês serão muito mais assertivos e começarão a focar realmente no que precisa. E aí, a reunião que vocês vão fazer, o que acontece assim, né? Identifica o problema. Aí você vai lá para a reunião, e aí na reunião você vê assim, e aí, pessoal, o que está acontecendo? Ah, porque está acontecendo isso aqui? Porque o problema está aqui? Porque a causa está aqui? Isso aqui? Tá bom, vamos montar um plano de ação. Aí você estrategicamente, com uma análise, vai falar assim, pessoal, olha só, eu entendo que tem problema aqui, tem problema ali, tem problema assado, mas olha só.
Hoje, o nosso maior ofensor está nesse categoria. Então, a gente precisa focar nesses para depois avançar para os outros. Nesse daqui, qual é o maior problema? Nesse outro aqui, qual é o maior problema? E nesse outro aqui, qual é o maior problema? É assim que vocês usam metodologia, sem precisar forçar a barra para eles acreditarem que a metodologia é a melhor forma de fazer, porque eles não dominam. Vocês precisam encantar as pessoas que estão ao redor de vocês, porque vocês apresentam o trabalho de vocês de forma diferente. Enquanto está todo mundo lá falando, esgoelando, falando sobre um monte de problema, vocês mostram um indicador, um gráfico, né, uma análise com maiores ofensores, mostrando que o maior ofensor é X, Y, Z e que A, B, C a gente não precisa olhar agora. E contra dados e fatos, gente, não existem argumentos. Então você vai direcionar. Isso não, gente, isso não é sobre cargo, tá? Isso é sobre saber utilizar metodologia. Outra coisa bem diferente. Se você vai para uma reunião dessa, mesmo que seja num papel de pão, num PowerPoint com três, quatro caixinhas, com um mapeamento macro do processo desenhado, e você consegue ter o posicionamento para modelar essa reunião, falando por etapa de processo, e não saindo falando aleatoriamente sobre todos os problemas do mundo do processo, você começa também a jogar outro jogo. Porque você imagina, você já sabe no número onde está o maior ofensor, e no momento da reunião, que vai estar todo mundo discutindo lá, querendo resolver o problema, e todo mundo pensando junto, você direciona e modera e se posiciona conforme as etapas do processo. Você não precisou colocar ninguém para mapear os processos ainda. Esse é um segundo nível. Mergulhar no processo, mapear com todo mundo, fazer um brainstorming. As pessoas ainda não entendem, gente. As pessoas ainda não veem valor nisso. Então, vocês precisam encantar as pessoas utilizando as metodologias sem que elas percebam. Vocês entendem que vocês estão vendendo sem vender? Vocês estão vendendo quão importante é a metodologia para eles, para fazer com que o resultado aconteça sem vender. Sabe o que vai acontecer no segundo momento de reunião? No segundo problema que tem que resolver? Ivan, pô, Ivan, você faz aquela análise que você fez aí, vê qual é o meu ofensor? Pô, Marcos, Marcos, põe o processo aí, vamos fazer igual a gente fez da outra vez, que a gente colocou o processo macro e a gente conseguiu se organizar melhor na nossa cabeça. Eles não fizeram treinamento de mapeamento de processo, mas eles viram muito mais valor em construir a, a resolução do problema utilizando aquele método de trabalho. Eles não entendem que eles estão fazendo PDCA, mas eles já começaram a fazer PDCA. Então, vocês já passaram, ó, pela identificação do problema, começaram o problema a partir de um indicador, vocês já passaram pela análise do fenômeno, conseguiram identificar, através dos números, qual é o maior ofensor do problema, e aí vocês vão utilizar Pareto, vocês vão utilizar histograma, vocês vão analisar o problema com números, dados e fatos, e vocês começaram a analisar o processo. E vocês já estão fazendo brainstormings, levantando as causas, só que olhando o processo. Se você começar a falar de vamos fazer um escala, colocar tudo na parede, numa primeira reunião, eles não vão entender, gente. Eles não vão achar que aquilo ali é injeção, não vão entender. Mas você pode, durante a discussão, levantar a bola. Gente, mas será que não tem nada no sistema acontecendo? Não falaram sobre equipamento, não falaram sobre a espinha do equipamento. Gente, mas será que a gente está falando muito de processo e o problema não está nas pessoas? Gente, mas será que a gente não está falando muito sobre pessoas e processo e a gente não está esquecendo de ver o ambiente? E a gente não está esquecendo de viver a ergonomia da galera? Vocês têm que ter dentro da cabeça de vocês, durante qualquer discussão de problema, os 6 M's. Quais são os 6 M's, gente? Coloca aqui. Ó, quais são os 6 M's? Mão de obra, método, matéria-prima, material, meio ambiente e máquina. São 6 parâmetros básicos de análise de qualquer processo. Qualquer discussão sobre um problema tem que ser levantada a bola se a gente falou sobre esses 6 parâmetros básicos.
Não necessariamente você precisa colocar uma espinha de peixe linda e maravilhosa na parede para poder montar. Comecem pensando em não deixar passar o assunto sobre os 6 M's. Na próxima reunião, as pessoas mesmas vão lembrar. Ó, lembra, da última vez a gente esqueceu isso aqui, não pode esquecer dessa vez. Causa raiz. Sejam os. Sabe, criança? Tipo, eu não lembro mais qual é a fase que meu filho entrou nessa fase muito mais cedo, mas sabe a fase dos porquês das crianças? Acho que é 4 anos, não me lembro. A mamães, me ajudem aí, papais. Qual é a fase dos porquês? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Gente, sejam os loucos dos porquês. Finjam que vocês não sabem o que está acontecendo, mesmo quando vocês sabem. Pô, mas esse problema acontece, mas por que esse problema acontece, fulano? Ah, acontece por isso, mas por que por isso? Mas por quê? Mas por quê? Perguntem quantas vezes forem necessário para que as pessoas pensem no que eles estão falando. Ah, por quê? Ah, o problema é que não tem um sistema. Por que o problema é que não tem um sistema? Ah, porque o sistema ia solucionar problemas. Qual é o problema de fato? Ah, o problema é que eles não estão fazendo direito. Mas por que eles não estão fazendo direito? Ah, porque eles não seguiram um padrão. Mas por que eles não seguiram um padrão? Então, comecem a fazer com que as metodologias sejam a linguagem de vocês. Antes de vocês focarem tanto em fazer um PDCA lindo e maravilhoso acontecer com Ishikawa, com estratificação, com aquela coisa linda. No primeiro problema que vocês forem resolver, vai sair somente alguns insights. No segundo problema que vocês vão resolver, as pessoas já vão querer que você movimente daquele jeito. No terceiro vai fazer mais sentido, no quarto vai fazer mais sentido. No quinto, o ciclo de melhoria contínua começa a acontecer naturalmente, porque você já tem uma rotina de um indicador para acompanhar, reuniões periódicas acontecendo, mais clareza sobre quais são os pontos que fazem com que o indicador melhore e piore, mais clareza sobre o processo, mais clareza sobre quais são as pessoas que se relacionam em cada etapa do processo e quais são os impactos, mais clareza sobre os processos que existem, não existem, os padrões que não existem, os padrões que existem, mais clareza sobre o ciclo. Então, o que as empresas fazem quando estão implementando cultura de melhoria contínua, metodologia? Ou deveriam fazer, na minha visão? Implementar, primeiro, treinar todo mundo. Então, se hoje, por exemplo, vocês estão em algum lugar que vocês não têm cultura de melhoria, treinem as pessoas. Treinem, sejam vocês os treinadores, sejam vocês líderes, vocês assistentes, vocês qualquer que seja o cargo. Treinem as pessoas, introduzam aquele conceito, mandem um artigo. Eu posso mandar artigo, vou mandar um artigo para vocês de PDCA. Mandem informações, tentem movimentar aquele conceito ali dentro, mesmo que as pessoas não acreditem, as pessoas não saibam. Depois, comecem a falar metodologia sem falar metodologia. Comecem a vender sem vender. Você não precisa falar que você fez um Pareto e identificou uma pessoa. Gente, olha, eu acho que eu identifiquei que o foco do problema está aqui. Gente, olha, as etapas aqui, ó, as atividades que a gente faz, tem essa sequência aqui. Vamos falar nessa linha de raciocínio? Você não precisa falar, eu mapeei o processo. As pessoas são resistentes à metodologia quando elas não conhecem ou não acreditam. Elas são resistentes, é algo natural, a gente é resistente ao novo. Então, esse é o movimento. E aí, conforme vocês entendem que vocês estão se promovendo, porque vocês já começaram a introduzir um conceito diferente, vocês já começaram a moderar, se posicionar em reuniões, vocês começaram a promover com que o indicador que estava fora da meta começasse a ser avaliado por todos em conjunto, para você fazer com que essas reuniões aconteçam de forma mais assertiva, aplicando metodologia, você vai ter que se posicionar e moderar essas reuniões. Você vai ter que se relacionar com os setores. Você vai ter que se envolver com pessoas que eventualmente você não se envolvia, para poder ter mais clareza sobre os processos delas e começar a fazer networking. Você vai ter que eventualmente se relacionar com profissionais de alta gestão, para você ter clareza do que eles esperam daqueles resultados, daqueles processos. E aí é que o jogo começa a virar.
É aí que vocês começam a fazer com que os resultados de vocês apareçam para quem tem que aparecer. Tem uma coisa que eu ouvi na minha carreira que assim foi muito forte e meus mentorados já ouviram, eu vou ouvir de novo. Durante um período que para mim, ao meu ver, foi longo, né, existem algumas viradas de chave na nossa carreira. Existe a virada de chave dos cargos mais operacionais de assistente ali para analista, e aí você navega analista júnior, pleno e sênior. E aí, essa virada é uma virada importante. Existe a virada dos analistas para a coordenação especialista, mas também existe a virada de chave da coordenação especialista para a gerência. Então, essas viradas de chave têm contextos diferentes. O assistente que vira analista é muito mais resultado, é muito mais ali a questão analítica de fato. O analista que vira coordenador, ele está mostrando que ele é líder, ele está mostrando que ele sabe moderar, ele está mostrando que ele sabe envolver pessoas, ele está mostrando que ele sabe gerar resultados, ele está mostrando que ele sabe gerar movimento. Mas ainda é muito sobre resultados, sobre promover seus resultados. O cara que vira gerente, a mulher que vira gerente, ela tem que aprender a ser estratégica e fazer networking estratégico para fazer os resultados acontecerem através de pessoas e através de setores e é tudo relacionamento. Então, quando eu demorei, na minha visão, a sair da cadeira de coordenador para gerente. Por quê? Porque eu não estava pegando essa virada de chave de relacionamento. Quando eu percebi com quem eram as pessoas que eu precisava me relacionar, quem eram as pessoas que precisavam enxergar o meu resultado, o jogo virou muito rápido. Sabe o que que eu ouvi? Primeiro, quais foram os movimentos? Eu deixei muito claro e alinhado que naquele ano eu queria receber todos os feedbacks necessários para me tornar gerente. E a minha direção, a minha gerência acima de mim, uma gerência executiva acima de mim, alinhou comigo que faria todos os feedbacks necessários. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu deixei claro onde eu estava e onde eu queria chegar. Depois, todos os resultados, todas as iniciativas, todas as apresentações, tudo eu sempre pedia feedback para saber se eu estava no caminho certo, se eu não estava no caminho certo. É para isso que acontece as reuniões de resultado, para vocês saberem se estão no caminho certo ou não. E vocês precisam usar dessas reuniões a favor de vocês, para que vocês saibam se vocês estão mais perto ou menos perto das promoções que vocês querem alcançar. Isso precisa estar claro. Se vocês não falarem, ninguém vai falar por vocês. Então, beleza, determinei onde eu queria chegar. Eu era coordenadora. Eu falei, ó, eu quero me tornar gerente. E eu quero que vocês me digam o que que eu preciso fazer para me tornar gerente. E eu fui construindo e mostrando o meu resultado para quem fazia o meu resultado chegar. Sabe quem me promovia? Sabe para quem que a minha diretoria respondia? Para a presidência. Então, vocês imaginam que o meu resultado tinha que chegar no ouvido da presidência. Esse era o meu desafio. Como? Eu precisava entregar para diretores, eu precisava entregar para vice-presidentes. Eles precisavam ouvir sobre o meu trabalho, eles precisavam falar sobre o meu trabalho, senão eu não seria promovida. E foi isso que aconteceu. Sabe o que eu ouvi quando eu fui agradecer ao presidente a minha promoção? Uma pessoa que não era de brincar, brincou e falou assim: Andressa, eu fui obrigado a te promover. E eu, super constrangida, né? Eu não era uma pessoa que brincava. Aí ele, Andressa, eu fui obrigada a te promover porque eu ouvi muito bem do seu resultado. Então não tinha como eu não te promover, porque os seus resultados falaram por você. Gente, a chave virou de um jeito para mim, principalmente na mentoria, que você não tem ideia. Mas tudo que eu ensinava começou a fazer mais sentido ainda. Os resultados de vocês precisam promover vocês. Mas para que os resultados de vocês promovam vocês, vocês precisam fazer barulho. Mas vocês precisam fazer barulho para as pessoas certas. Vocês precisam ser estratégicos e fazer com que os resultados de vocês impactem as pessoas certas. Óbvio que quando eu estou falando aqui de pessoas, eu estou falando aqui do setor, eu estou falando aqui do dono do setor, eu estou falando aqui do diretor, eu estou falando aqui do vice-presidente, eu estou falando da alta gestão que vai promover vocês. Vocês precisam respeitar também o nível hierárquico, né? Se eu estou um assistente, eu preciso fazer o coordenador ouvir. Se eu estou um analista, eu preciso fazer o gerente ouvir. Se eu estou um gerente, eu preciso fazer o vice-presidente ouvir.
Não é assim que funciona? Então, cabe aí gerenciamento da rotina, gente. Isso é vocês entenderem onde vocês estão, onde vocês querem chegar, qual é o indicador do dia a dia de vocês, onde ele está, onde vocês têm que chegar, qual o maior ofensor, resultado de vocês, onde vocês estão, onde vocês querem chegar. Analisar, mergulhar nesse número. Vou dar um outro exemplo que, assim, cabe totalmente. A maioria das pessoas, quando chega na academia da gestão, chega, é, muitas vezes sabendo que querem alcançar cargos maiores, mas nem sempre tem clareza do que é preciso fazer para alcançar cargos maiores. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um analista que ele quer chegar no cargo de coordenação, tá? Ou um cargo de especialista. E aí ele entende que é importante, ele já tem um MBA, ele entende, fala assim, Andressa, não porque eu tô, quando ele, assim que ele entra, não porque eu tô indo tanto, pensando em tal, fazer um Master Black Belt, um Black Belt, eu tô pensando também em fazer um MBA em projetos, porque eu quero muito ir para projetos e migrar e tal. Eu falei, não, 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 calma, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, onde você está e onde você quer chegar. Beleza, você quer chegar. Imagina que ele queria chegar no cargo de, sei lá, de gerência de projetos. E ele quer fazer uma MBA de projetos. E ele ainda é um analista, ele é gerência de projetos. O que os cargos gerente de projetos estão. É, o que é necessário para você chegar no cargo de gerente de projetos? O MBA, o que é mais relevante numa posição de gerente de projetos? É um MBA? Ou será que é uma certificação do PMI? Ou será que é uma certificação em ágil? Que tipo de projetos? Projetos ágeis ou projetos no modelo tradicional? Que tipo de empresas você quer trabalhar? Qual cultura de empresa você entende faz mais sentido? A cultura das startups ou a cultura das indústrias, por exemplo, que tem uma cultura mais convencional? Esse é o primeiro trabalho da academia da gestão, gente. Então, sabe o que acontece? A gente é a mesma coisa. A gente no dia a dia sabe que tem que resolver um problema. A gente sai fazendo o que acha que tem que fazer. Mas sejamos sinceros. Para você sair de uma posição de analista sênior para uma posição de gerente de projetos, vocês acham que fazer um MBA e investir 20, 30 mil reais vai fazer com que esse cara consiga uma vaga de gerente de projetos no LinkedIn? Não vai. Se ele fizer uma certificação de 2, 3 mil reais e tirar um PMI, ele vai. Se ele fizer uma MBA de 30 mil reais, ele não vai. Porque uma certificação de 3 mil reais é muito mais relevante do que uma MBA de 30 mil. Acreditem se quiser. Mas é isso que acontece. Mas ele não tinha clareza sobre isso. Ah, Andressa, eu gosto muito da área de qualidade, quero migrar para essa área de qualidade, pensei em fazer um MBA em melhoria contínua e qualidade de processos. Acho incrível. Eu fiz, dei aula, inclusive, muito importante. Mas acredite, se você investir 1.000 reais, 2.000 reais no Green Belt, mesmo que você nem sabe aplicar, mesmo que você nem saiba sobre estatística, seu currículo vai chamar muito mais atenção do que você investir 30 mil e fazer 2 anos de um MBA para você conseguir uma vaga de especialista de analista sênior de melhoria de processos. Mentira ou verdade? Isso é sobre ter clareza. Dentro da empresa, a gente precisa ter clareza do que se espera, até na hora de resolver problemas, gente. Até na hora de resolver problemas. Você precisa entender daquele problema ali, o que dói mais para a autogestão. E vocês só vão ter clareza se vocês perguntarem. Sabe o que eu costumava fazer? Eu dava de maluca e ia até o vice-presidente, ia até aos diretores e perguntava assim: olha, fui acionada para resolver esse problema, mas eu preciso entender, dentro desse problema, qual é a sua visão? Qual é a sua visão sobre esse problema? O que que dói mais aqui? O que que faz mais sentido aqui? Onde você acha que eu devo focar? Porque eu preciso ouvir dele. O que que eu preciso resolver para entender que eu estou agregando valor para ele? Nem sempre a visão de todos os setores vai ser igual, mas eu preciso ser estratégica para conciliar e agradar a todos os setores.
Ah, Andressa, eu não posso perguntar para o diretor. Por quê? Quem disse que você não pode? Encontre uma forma de perguntar. Se você não tem acesso ao diretor, pergunte ao gerente, peça para o gerente perguntar para o diretor. Encontre uma forma de furar esse bloqueio e tenha a informação. Dá um jeito de ter informação, gente. Você precisa entender o que o RH entende daquele problema, o que o outro setor entende, o que os setores relacionados entendem desse problema, do problema que vocês têm que resolver. Porque a visão de cada um vai ser diferente. Mas no final você tem que agradar todo mundo, para todo mundo falar bem do seu trabalho. Não adianta eu falar, o Danilo gerou um super resultado, mas, pô, deixou a desejar com o CSC lá, que acabou se prejudicando. Não pode, você não pode permitir um negócio desse. Vocês têm que ter visão estratégica sobre o processo e entender de que forma o seu KPI impacta no KPI das outras pessoas, no processo das outras pessoas, no resultado das outras pessoas. Você precisa entender qual é o gerenciamento da rotina das pessoas, para entender quais são os indicadores que eles gerenciam, qual é a rotina, qual é o dia a dia que eles gerenciam. Então, acreditem, a maioria das pessoas que entram na academia de gestão já entram com todas as certificações, a maioria das certificações que precisariam ter para conseguir chegar onde gostariam de chegar, mas não tem clareza do que precisam destacar, não tem clareza de qual é o maior ofensor dentro do seu perfil comportamental que está dificultando no dia a dia de você se movimentar e se posicionar, não tem clareza, não tem autoconhecimento para entender onde você precisa, quais são suas forças e suas fraquezas. Vou dar um exemplo muito claro que acontece muito. Não sei se vocês já fizeram a avaliação de perfil comportamental, mas quando vocês entendem que pessoas têm perfis totalmente diferentes, tem alguém, achei. Quando vocês entendem que pessoas têm perfis totalmente diferentes, vocês começam, acho que tem mais uma pessoa com o mundo aberto. Tem alguém com, deixa eu ver quem é. Achei. Bom, quando vocês percebem que você, dominante, tem mais dificuldade de ter escuta ativa e deixar as pessoas falarem, você começa a se segurar mais. Quando você, estabilidade, percebe que você tem sua zona de conforto é você ficar mais quieto, você precisa se forçar a falar. Quando você percebe isso dentro de um grupo de trabalho, você consegue movimentar melhor as peças. Quando você percebe que você, estabilidade, tem mais inteligência emocional que um cara dominante, você começa a perceber que o fato de você ser mais tímido, que normalmente estabilidade é visto como mais tímido, na verdade é o fato de você ter mais inteligência emocional. Então, o que poderia ser vendido para você como algo ruim, você passa a vender como uma coisa boa. Você precisa reescrever isso, redesenhar isso. Esse é o trabalho mais importante, é sobre posicionamento. Mas para vocês construírem um posicionamento sólido, vocês precisam ter clareza de onde vocês estão, de onde vocês querem chegar, de quais são os indicadores de resultado e de processo que a empresa espera que vocês alcancem, qual é a meta que vocês têm que alcançar e qual é o prazo que vocês têm que alcançar e envolver as pessoas corretas, aplicando metodologia devagarinho, aos poucos, para que a cada ciclo, a cada mês, o indicador melhore um pouco, e aí no início você somente conseguiu mostrar um número no ofensor, depois você colocou o processo lá no PowerPoint, somente com os pontos macro, depois você começou a estudar a causa raiz, depois você começou a fazer reuniões de check do indicador, depois você já tem processos, depois você já está melhorando processos, depois e o mesmo problema, e o mesmo indicador, o mesmo assunto, o mesmo processo vai amadurecendo. E isso é fazer o PDCA acontecer. É o ciclo de melhoria contínua acontecer. A clareza que eu tinha quando eu saí de analista júnior para analista pleno não é a mesma clareza depois que eu saí de pleno para sênior, depois de sênior para coordenadora, depois de sair de coordenadora para gerente. Esse é um ciclo de melhoria contínua para mim acontecendo como carreira.
Então, vocês precisam entender, fazer esse ciclo de melhoria contínua acontecer para vocês dentro do contexto carreira, mas também dentro do contexto empresa, porque é o resultado de vocês que vai gerar com que a promoção de vocês aconteça. Quando vocês estruturam o seu perfil de vocês lá no LinkedIn, vocês precisam brilhar os olhos dos recrutadores através dos resultados de vocês. Não é porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. Ah, na outra empresa eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Não, gente. Atividade por atividade tem um monte de gente para fazer. O processo de entrevista é um processo de venda. Vocês precisam se vender. O processo de gerar resultados dentro da empresa é um processo de venda também. Por isso que tem muita gente boa parada, sentada na mesma cadeira a vida toda, porque não consegue fazer o processo de venda, porque não consegue fazer barulho com seus resultados. Vocês precisam fazer barulho com os resultados de vocês em qualquer lugar que vocês estejam, de forma estratégica, respeitando a hierarquia, se relacionando com as pessoas certas, utilizando metodologia, tudo isso. Não estou falando para vocês saírem atropelando ninguém, até porque não é isso que eu ensino na academia da gestão, eu nunca vou ensinar. Passar por cima de ninguém, ser esperto, vender apresentação com resultado ruim, fingir que é bom. Não é isso que eu ensino na academia da gestão. Se vocês têm esse valor aqui, pode sair, vaza daqui, porque não é o lugar. Não é isso que eu vou ensinar. Engasguei. Não é sobre isso. É sobre vocês saberem resultado, gerar muito resultado, é sobre vocês saberem vender o resultado que vocês estão gerando, e é sobre vocês terem posicionamento e autoconfiança para vender esses resultados, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Numa entrevista, no LinkedIn, vocês precisam mostrar os resultados de vocês. Eu preciso proporcionar para vocês, quando vocês entram no meu perfil no LinkedIn, uma experiência de que eu sou autoridade como mentora, de que eu sou autoridade como consultora em melhoria contínua. Se eu não fosse essa autoridade, vocês não estariam comigo aqui agora, ou 9 horas da noite, 9h30 da noite. Porque vocês entenderam que eu era autoridade no assunto. E vocês precisam ser a mesma autoridade no assunto para qualquer coisa que vocês façam. Uma autoridade frente aos candidatos que estão naquela entrevista, uma autoridade frente às pessoas que estão falando sobre aquele processo na empresa que você gerencia, o que você executa, uma autoridade frente àquele número que você gerencia, o que você gera. Vocês precisam sempre ser enxergados como autoridade. Porque sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser as pessoas a quem um diretor, um presidente vai procurar para resolver qualquer problema, por mais complexo que ele seja. É isso que vai acontecer. Vocês vão ser as pessoas de confiança que, por mais que não tenha nada a ver com você, você sabe resolver problema. Por que você sabe resolver problema? Porque ele viu que na reunião você moderou, você conseguiu tirar o melhor das pessoas, você conseguiu padronizar o processo, você conseguiu envolver as pessoas, você conseguiu trazer clareza sobre o número que melhorou, o quanto melhorou, onde está o maior ofensor, porque você domina métodos e ferramentas de gestão. Porque você domina métodos e ferramentas de gestão. Faz sentido, gente, para vocês? Eu não podia falar sobre KPI e gerenciamento da rotina de forma lúdica, linda e maravilhosa, como uma aula simples para. Eu preciso trazer movimento na cabeça de vocês, eu preciso fazer vocês pensarem, tá? Como eu falei, esse é um pequeno conteúdo da Academia da Gestão, tá? A Academia da Gestão é um grupo mentorado. A Academia da Gestão tem o objetivo de fazer o Lázaro, a Darlene, a Thaisa, algumas pessoas, a Amanda, tem pessoas que já são aqui da Academia de Gestão, alcançarem cargos maiores e salários maiores, aprendendo a fazer o que eu estou falando para vocês aqui na prática. Só que a prática de cada um de vocês é diferente. O Marco o desafio do Marcos é diferente do Ivan, que é diferente da Darlene, a realidade, a cultura é diferente. Então, por que que a mentoria nasceu? A mentoria nasceu com o objetivo de que eu consiga ouvir
o que cada um está vivendo, o perfil comportamental de cada um, o ambiente de cada um, o desafio de cada um, a realidade de cada um, e entender o que tem entre o as is, que é o estado atual, e o to be, e te fazer enxergar o que você não está enxergando, através de metodologia. Tá bom? Faz sentido, gente? Hoje a Academia da Gestão tem um valor muito abaixo do que o mercado proporciona, muito mais, faz muito mais sentido em relação ao MBA, custa muito mais, muito menos que um MBA. Hoje a Academia da Gestão está abaixo de R$ 2.000. Por 12 vezes de R$ 159, você consegue fazer essa transição em menos de um ano. Então, se vocês entenderem que faz sentido entrar para esse grupo mentorado, fazer parte, e aí quem é da Academia da Gestão também pode endossar aqui, fazer parte de um grupo que movimenta uma transformação, um grupo que está junto ali, ensinando e aprendendo a aplicar metodologia, um grupo que tem alcançado muitos resultados, um grupo que simplifica e faz com que o jogo do dia a dia do corporativo e do LinkedIn seja algo muito mais simples e muito mais factível, muito mais viável de ser gerenciado e executado. E aí, eu, Andressa, como mentora, e o Douglas, que está aqui comigo também como mentor, somos pessoas que somamos esforços tanto em metodologia, métodos e ferramentas de gestão, o jogo do dia a dia do corporativo, e trazendo metodologias também, como uma boa engenheira, simples e assertiva, para vocês terem clareza sobre comportamento, perfil comportamental, forças e fraquezas e propósito, e o Douglas trazendo a especialidade em LinkedIn, mas muito diferente do que os headhunters, muito diferente do que os consultores de LinkedIn vão trazendo. A gente faz um trabalho dentro da Academia de Gestão, que é um trabalho de posicionamento de marca. É como se o perfil de vocês fosse um site. E vocês têm que fazer com que a marca de vocês seja encontrada antes dos concorrentes de vocês. Então, a gente faz um trabalho muito forte, muito estruturado em SEO, que é um ranqueamento de palavras-chave, e também um trabalho muito forte de inteligências artificiais para fazer com que essa estruturação seja uma estruturação mais inteligente, tá? Para fazer com que essa estruturação seja uma estruturação mais parruda e o crescimento do indicador de vocês, que é o SSI, que vai fazer com que vocês estejam mais bem ranqueados, que vai fazer com que vocês tenham mais autoridade, que vai fazer com que a empregabilidade de vocês seja sustentável a longo prazo, porque a marca de vocês está forte a longo prazo, seja um SSI relevante dentro da rede. Então, é um trabalho de base, de você entender o quanto você é bom, o quanto você pode, que é a base, um trabalho de posicionamento interno, que é o Gemba, que a gente fala no link, que é o dia a dia, que é vocês, dentro dos desafios que vocês estão vivendo, entenderem quais metodologias aplicar para gerar quais resultados, com quais pessoas, para entender e movimentar as pecinhas da forma correta, para fazer o networking, para se conectar com as pessoas certas e aplicar as ferramentas certas, da forma certa, e o posicionamento no LinkedIn, de vocês saberem quais palavras-chave colocar, de vocês saberem como colocar, de vocês saberem como se vender, quais conteúdos publicar, como produzir conteúdo de forma mais rápida, mais assertiva, mais consistente. Esses são os pilares da Academia da Gestão, tá bom? Então, se vocês entenderem que faz sentido, Douglas, não sei se já colocou o link aqui no chat. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, dentro desse link aqui que o Douglas colocou, tem um vídeo explicando como funciona a estrutura da Academia da Gestão, tá? Essa gravação aqui é uma gravação exclusiva para os mentorados de Academia da Gestão. Dentro da Academia da Gestão tem todo um curso completo de formação em liderança, tem uma trilha completa de clareza, tem uma trilha completa de LinkedIn. A gente tem as mentorias em grupo, que a gente chama carinhosamente de trocação, que ocorrem no mínimo uma vez por mês.
e a gente tem as mentorias individuais. Nas mentorias individuais, a gente vai fazer tanto a estruturação completa do perfil, quanto entender qual é o desafio da Bianca, qual é o desafio do Danilo, do Fernando, da Bruna, da Juliana, e entender qual é o perfil comportamental, traçar uma meta e traçar um plano. E esse plano é um plano para fazer com que cada um de vocês alcancem o cargo e o salário que vocês desejam no prazo de um ano. Esqueçam aqueles prazos de alcançar um cargo de coordenação em 5 anos, alcançar um cargo de especialista em 5 anos. Esqueçam esse prazo, gente, 5 anos. É em um ano. Em um ano a gente precisa fazer um movimento estratégico, assertivo, demanda energia, demanda sair da zona de conforto, demanda foco, mas a transformação é grande, a transformação é rápida e consistente, desde que a metodologia seja seguida, desde que o envolvimento aconteça. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Queria ouvir um pouco das perguntas. Não sei se vocês fizeram perguntas aqui para a gente fechar o dia de hoje. Douglas, me ajuda. Queria abrir aí para vocês falarem. Quem quer falar? Quem quer fazer alguma pergunta? Agora deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, gente, eu falei, 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 falei. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta para mim, é isso mesmo? Ou a aula foi muito boa, ou vocês não entenderam nada. Ou vocês estão meio sacudidos, assim, meio estupefatos. Conta para mim, conta aqui no chat, pelo menos, então. Me ajuda aí, Douglas, a fazer as pessoas falarem. Oi, Andressa, é a Ana. Ah, fala comigo, Ana. Oi, então, eu cheguei bem já peguei no finalzinho, né? Eu cheguei bem na hora aqui que você estava falando dos KPIs e tal. E assim, foi bem. Eu acho que você falou aquilo que eu estava precisando ouvir. Acho que teve uma conexão ali, aí bem na hora que eu entrei, foi na hora que você estava falando ali dos KPIs, dos indicadores, então é o que eu estava precisando, porque é bem nessa etapa que eu estou querendo entrar na empresa. Sim, Então, foi bem assertivo, tá? que bom, fico feliz, fico feliz. Pode falar, Marcos. Aos pouquinhos eu vou vendo as mãozinhas levantadas. Pode falar, Marcos. Boa noite aí a todos. Boa Sua noite. palestra foi muito interessante, eu consegui tirar bastante proveito, fiz várias anotações, mas dentre todas essas coisas aqui que eu observei, um detalhe pequeno, mas muito interessante, que me fez lembrar um gestor que eu tive algum tempo atrás. O porquê, porquê, porquê e porquê. Isso é muito interessante. Eu percebia que ele sempre usava esse método, né? Ah, mas teve um problema na logística. Por quê? Ah, foi por causa disso. Mas por quê? Então a gente percebia ele, né? Isso tem muito tempo já. A gente percebia ele sempre usando um porquê, um porquê, um porquê. E depois de algum tempo eu fui entender isso e agora você me relembrou desse detalhe e é algo assim que eu posso colocar em prática na minha vida profissional. Muito interessante. Fico muito feliz. A gente não tem clareza do quanto a metodologia pode ser aplicada sem ser percebida que está sendo aplicada. Vocês não precisam ser tão chi. A gente, não é que vocês estão precisando, a gente não precisa. Depois que eu descobri isso, eu fui mais feliz. Eu era muito apegada a colocar o esticar, o lindo e maravilhoso na parede, a fazer os 5 porquês no papel bonitinho, bem desenhado, a fazer o mapeamento de processo no papel, tudo direitinho. Depois que eu desapeguei e comecei a ser mais feliz do que ter razão, as coisas começaram a fluir mais naturalmente, porque eu fazia a metodologia ser aplicada de forma natural, sem que as pessoas percebessem que eu estava aplicando a metodologia, perguntando por quê, questionando se não tem nenhum problema com as máquinas, com os materiais, questionando eventualmente se a gente passou por todas as etapas do processo. Entenderam? É algo natural, é algo que a gente só percebe depois que cria maturidade sobre a própria metodologia. Obrigada por compartilhar, Marcos. Fiquei feliz. Foi excelente, muito bem. E aí, gente, quem mais? Juliana, o que que vocês fizeram? Podem abrir para a gente só falar, gente. Conta para mim.
Deveria ter entrado antes da Academia da Gestão. Quem tá falando? Não, não sei quem é. Vamos. Mas se não entrou, entra agora, gente. Vamos lá. Deixa eu tirar uma dúvida. Hoje monitoro indicador de OEE, mas nossos dados não são em tempo real. Isso atrasa meu time para atuar. Trabalho com Pareto também. Como poderia contornar isso para desenvolver durante um mês? Quando você não tem dados em tempo real, você vai precisar tentar fomentar controles preventivos em tempo real. Então, se a gente está falando, por exemplo, de manutenção, você vai ter que controlar, por exemplo, manutenções preventivas, você vai ter que controlar, eventualmente, checklists, então, você vai ter que controlar, de alguma forma, outros indicadores de processo, outros números, que você tenha maior velocidade, estejam mais sobre a sua autonomia, para que você consiga, no final, ter mais previsibilidade do indicador de resultado que você tem hoje. Não tem jeito, gente. A gente tem que começar a ser mais esperto e desenhar outros indicadores para que você tenha a previsibilidade do número, tá? Então, o que que a gente faria, por exemplo, no caso da Bianca? Bianca, o que que a gente faria? A gente mergulharia na academia da gestão. A gente mergulharia no seu dia a dia, no seu processo, e como uma consultora, a gente desenharia quais são os indicadores possíveis que a gente poderia desenhar para fazer com que você consiga gerenciar esse número e alavancar o seu resultado no seu dia a dia. Esse é o trabalho, gente. A Bianca fala sobre OAE, o Vinícius, não sei, fala sobre vender. Cada um tem uma linguagem. Deixa eu ver aqui quem mais quer falar. Tem um monte de gente com a mão levantada? Não. Tem um iPhone aqui com a mão levantada que eu não sei quem é, e tem o Danilo. iPhone com a mão levantada. Fala pra mim. Sou eu não consegui. Eu fui atualizar meu aplicativo aqui, mas o meu nome não apareceu. Depois eu vejo o que que houve. Eu entrei na academia de gestão agora, né? Ah, sim, E tá. hoje mais cedo conversamos. E realmente eu focava em mostrar meu trabalho com RH, então focava em mostrar meu trabalho para o operacional, ou seja, eu não fui muito feliz, embora meus colaboradores me amem, me adorem, ganho muito chocolate, ganho várias coisas, o meu chá de bebê foi incrível, mas a gestão me viu. É um jogo, né, Carol? É um É jogo. jogo. A gente É, precisa aprender a jogar esse jogo. Olha, é. não é somente sobre resultado. Não é somente sobre você agradar aos demais setores. É um jogo. Tem várias pecinhas aí que precisam ser movimentadas e um indicador também. Então é isso. Eu Você entrou montava, eu no montava. horário, você entrou no tempo certo, Carol. Dá tempo, agora a gente vai correr É, mais e alcançar a tua meta. desde que eu entrei, eu sempre achei muito importante, embora não tivesse no setor, eu montei vários indicadores, né? Eu trabalhava com benefícios, então rico de informações. Montei várias coisas, só que a minha gestão era muito ruim, nunca olhou. No último ano, eu abandonei. Falei, para que que eu estou fazendo isso, perdendo meu tempo se ninguém vê? Lógico que eu estava mostrando para a pessoa errada, tinha que ir direto na fonte. Sim, e uma coisa que a gente precisa aprender é que, por mais que, dependendo da empresa que a gente está, muitas pessoas não vão olhar o que a gente constrói, mas você está aprendendo construindo várias e várias iniciativas que eu montei, propostas de programa, propostas de treinamento. Gente, eu tenho treinamentos que eu montei quando eu era estagiária, e eu uso e melhoro os meus treinamentos até hoje. E quando eu era estagiária, ninguém ia me dar ideia para aplicar aquele treinamento, porque eu tinha que aplicar o treinamento da empresa. Tudo bem, mas anos depois eu utilizo aquele treinamento e eu comecei a aprender desde lá. Então, por mais que você não tenha gerado o resultado que você queria gerar através desses indicadores que você criou nessa cadeira, na próxima cadeira você vai ter muito mais assertividade, você vai ter muito mais é, 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 facilidade de construir isso e melhorar o que você já tinha. Então, é muito bom que você faça isso. Não, não é, não, absolutamente não foi trabalho em vão. Obrigada, Carol, por compartilhar. Não, Você é muito bem-vinda. Nosso resultado será incrível. Danilo, pode obrigada. falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiro, Andressa, queria agradecer pela aula de hoje, né? Acho que foi muito claro aqui para mim e para todo mundo que participou. E achei muito interessante, né, esse cruzamento do ciclo PDCA de melhoria, né? Dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia nas companhias,
mas fazer esse cruzamento com a nossa vida pessoal, né, com os nossos próprios indicadores. Acho que a gente peca, né, ao longo do ano, ao longo do semestre, do trimestre, de não fazer esse cruzamento pessoal e não ter insumo, né, apesar de trabalhar muito durante o ano, ter se esforçado muito, mas lá aquela reunião final do ano, com o nosso gestor, com o nosso líder direto, não ter tudo isso mensurado e apresentar através de números, né? Então acho que fica aí uma dica. A gente sempre pensa no meio do ano, vou fazer e nunca faço, e lá no final é bem importante ter isso. E Então eu tem que ser uma queria construção agradecer. durante o ano, né, Danilo? Porque não dá, a gente não consegue coletar tudo só no final do ano. Tem que ser, seu Exatamente. mindset tem que trabalhar assim no dia a dia. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Falcone, tenho todos os livros dele, a questão da metodologia é fantástica. E aí no dia a dia, no nosso dia a dia é tão corrido que a gente acaba não aplicando para a nossa vida pessoal, ali no nosso desenvolvimento profissional, pessoal. Então, eu queria agradecer por me lembrar de fazer isso. E a aula de hoje foi fantástica. Eu queria mais uma vez agradecer, porque para mim realmente agregou muito valor nesse sentido. Que bom, fico muito feliz. Vem para a Academia da Gestão que você Então, vai foi gostar muito mais bom. Quero ainda, mais uma vez que quero lá deixar minha o ritmo gratidão. é esse. Com certeza, com certeza. Obrigado. Você será muito bem-vindo, Danilo. Obrigado. Ótimo, Marcos colocou ótima abordagem, foi muito proveitoso, preciso sair, tudo bem, sem problema nenhum. Gente, mais alguém? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre a própria Academia da Gestão? Alguém quer falar mais alguma coisa, colocar mais algum ponto? Não? Bom, o link está aqui. Se vocês ainda tiverem dúvida, eu vou colocar o link também lá no grupo. Serão muito bem-vindos. Eu espero que tenha sido um dia incrível. Eu espero que vocês tenham saído aqui com outra abordagem. Quem conseguir aí abrir a câmera para a gente tirar uma foto incrível, porque hoje eu bati recorde de audiência, que eu estou muito feliz. Peraí, que eu preciso tirar o pin aqui, o pin para eu poder aparecer. Calma, 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 calma. Yes! Quem consegue abrir a câmera mais, gente? É bem rapidinho, é só uma foto assim, não precisa ficar tão preocupado. Abra uma câmera aí pra gente tirar uma foto linda. Vamos lá, dá um sorrisão aí. Dá um sorriso, gente, um sorrisão. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela aula. Espero vocês na próxima terça-feira, a última terça-feira do mês, que é no dia que eu não gravei de cabeça, a última terça-feira do mês, que meu calendário não tá abrindo, mas é na última próxima terça-feira do mês. Em breve aí eu divulgo o tema da próxima terça-feira. E amanhã tem podcast sobre gestão e liderança. Não deixe de participar do podcast amanhã, que vai ser muito Vai me legal. desculpando, A mas gente vai eu falar acho sobre que ele pontos bem importantes. Fernando, você quer falar? também. Eu acho que eu tenho alguma consistência. Não me passa nenhuma besteira. Não entendi. Acho que não, né? Gente, muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.